Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você que está aí, José Cícero, Elizabeth Galvão, Nádia Prado, boa noite para todos vocês. Hoje a gente não vai ficar falando de Bolsonaro, gente. A gente tem que falar do futuro. A gente precisa construir o futuro nesse país, que a coisa foi tão degringolada, tão degringolada. A última vez que nosso convidado esteve aqui, eu fiquei até deprimida que ele contou, né, como a gente retrocedeu aos anos de Getúlio. Então, assim, hoje o nosso desafio vai ser discutir com o Postman, que é o nosso convidado. Fiquem aí, porque vai ser uma boa conversa. O que a gente vai ter como política econômica? Como é que a gente precisa recuperar esse país, né? Que caminhos a gente tem que tomar para que a gente saia deste atoleiro que o fascismo ultra neoliberal nos jogou. Então, bem rapidamente, né, feriadão, vamos chamar o Postman querido, que nos concedeu esse dia, 21 de abril, Tiradentes. Postman, entra na tela. Tudo bem, professor querido? E aí, Maria? Saudação especial para você, que conduz aí com muita competência esse diálogo, né? E, ao mesmo tempo, a todos que estão nos acompanhando, que seguem justamente estas oportunidades de ter acesso à informação, fazer um contraponto à mídia que nós temos, né, que segue sendo muito parcial, e essa é a forma que nós temos de ter um diálogo decente, um diálogo claro e que nos ajude a compreender a realidade, especialmente para transformá-la, não apenas para compreendê-la, mas mais do que isso, transformá-la. É isso aí. Eu vou chamar nossos parceiros de bancada, o Cleiton, presidente dos sindicatos bancários. Eu queria tanto que ele viesse, porque essa história do Bolsonaro está mexendo no fundo de garantia. Queria conversar um pouquinho com o bancário sobre o que impacto isso tem, mas a gente também vai falar sobre isso, Postman. Mas, infelizmente, aconteceu alguma coisa que ele me avisou agora há pouco que ele não pode vir, mas a gente está com o Teseu, coordenador geral do Sindipetra NF. Teseu estava querendo conversar com o economista, quer falar de financiarização, daí a gente acionou o Postman para vir para esse papo. E a gente também chamou um ex-aluno seu, Julian Rodrigues, querido. Cadê Julian? Estou aqui, você me ouve? Ouvimos, estamos ouvindo. Boa noite, queridos, queridas. Boa noite, boa noite. Postman, eu vou começar com uma coisa que eu não entendo. E eu queria. Esse é um programa que a gente faz para sindicalista, a gente faz para trabalhador, a gente tenta traduzir aqui grandes questões, né, numa linguagem que as pessoas entendem. E eu não entendo. Eu fico vendo a mídia dizendo que a nossa moeda valorizou, é a segunda com maior valorização no planeta. E eu falo, valorizou como, minha gente? A gente está com combustível no preço que está, né? Tudo dolarizado. O povo não está conseguindo levar comida para a mesa, um desemprego gigante, uma diminuição da média, né, da massa salarial. Que valorização é essa? Para quem é isso? Como que procede? Como procede isso? Eu queria que você explicasse, porque essa é a primeira questão que eu fico olhando. Parece que eu estou em outro planeta quando eu ligo a televisão e fico ouvindo, né, como se isso fosse uma coisa muito positiva. Ou então um absurdo de dizer que quem vai acionar o fundo de garantia, tirar os R$ 1.000 aí que pode tirar, vai investir. Então, é uma conversa, sabe, que eu não consigo, eu acho, não é engraçado, é trágico, porque esse discurso neoliberal que essa mídia tradicional tem, ela enlouquece a gente, né? A gente está vendo, não consegue fazer a feira como a gente fazia antes. O Brasil voltou para o mapa da fome. Que diabo está acontecendo? Por que a gente tem essa realidade paralela falada na mídia? Da onde vem valorização do real com uma economia em frangalhos como nós estamos vivendo? Até supermercado saqueado teve essa semana, né? Então, assim, inacreditável o que tem acontecido, né? Boa noite a todos, não tinha falado nada. Boa noite, Teseu, Julian, satisfação ter vocês aqui como oportunidade desse diálogo.
Bem, eu começaria dizendo que há no Brasil uma inversão do entendimento do que se trata da economia. Não é? De maneira geral, a economia deve ser vista como um meio e não como um fim. Não é? O fim, digamos, o que se deseja enquanto sociedade, enquanto se deseja enquanto organização de um país, uma definição política. É a política que estabelece para onde a gente deseja ir, e por isso que a formação de maiorias, através dos partidos, as eleições, vão constituindo um conjunto de visão acerca de onde se deseja chegar. Então, a política ela é central nesse sentido, e a economia segue como uma espécie de um meio para como chegar até lá. Infelizmente, nós estamos vivendo uma fase que a economia se tornou um fim em si mesmo e a política está secundarizada. Bom, desculpe. Digo isso porque o debate é muito pobre no Brasil, não é? E aqueles que deveriam estimular, motivar a discussão, terminam, na verdade, ecoando esta visão de que, na verdade, a economia é um fim em si mesmo. Esse ponto levantado a respeito da relação do Brasil com o mundo, olhado a partir da perspectiva monetária, financeira, ela está descolada, digamos assim, daquilo que a gente poderia dizer a esfera real, material, a realidade, o cotidiano da sociedade, das empresas. É possível, portanto, de forma artificial, você ter uma realidade que nós estamos vivendo hoje, como você bem destacou, uma moeda que se desvaloriza perante outras, como é o caso do real, e uma economia que está numa situação, uma das piores, quando se comparadas com outros países. Nós não estamos no mesmo patamar, não é, da Rússia e da Ucrânia, não é? Mas até uma estimativa é que talvez a Rússia possa decrescer até 10% este ano e a Ucrânia mais de 40%, não é? Mas nós estamos nesse patamar das economias que não conseguem reagir. Então, essa discrepância entre o lado financeiro, monetário e, de outro lado, a parte mais real da produção, não é? Ela está justamente estabelecida em função do instrumental que se utiliza através do Banco Central, que agora, mais de um ano, já é independente, digamos assim, e ele pode estabelecer, como tem estabelecido, a elevação da taxa de juros, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que é a mais baixa que nós temos, diga-se de passagem, embora seja uma das mais altas do mundo, porque a partir desta taxa básica, Selic, nós vamos ter outras taxas absurdamente muito maiores, que é do cartão de crédito, dos empréstimos que o cidadão e as empresas tomam quando necessitam de recursos financeiros. Então, o que está acontecendo? Nós temos uma liquidez mundial muito alta, ou seja, há muito dinheiro que não sabe para onde ir, porque se esperava que este ano seria um ano de recuperação, crescimento econômico, depois de 2 anos muito difíceis, que foram 2020, especialmente a pandemia, e a recuperação que se iniciou em 2021. Então, 2022 era apresentado como um ano de forte recuperação dos investimentos, dos gastos, a retomada das viagens, do turismo, do transporte, das cadeias globais de valor e assim por diante, não é? Todavia, isso não está se verificando. De um lado, o próprio conflito que foi estabelecido no início desse ano, mas talvez mais grave que o conflito sejam as punições, as sanções que foram estabelecidas, que tornaram mais difícil o comércio e os efeitos negativos que estão sendo internalizados no Ocidente, de tal forma que hoje já se começa a pensar em problemas sérios de economias como a dos Estados Unidos, né? Então, há uma quantidade de recursos que financeiros se imaginavam ser aplicados na produção inicialmente, e isso não está se revelando. Então, tem uma massa de recursos disponível procurando alguma forma de valorização. Bem, e o Brasil é um dos países que tem uma das taxas de juros mais elevadas, então ele está absorvendo uma parte desta massa de recursos que vem para cá para investir na atividade econômica, gerar emprego. Não. Vem para se valorizar, comprar títulos públicos, tá certo? Operar até mesmo, em alguns momentos, na Bolsa de Valores, com ações. Então, isso permite que, ao ingressarem mais recursos do que saem, então, a relação entre o dólar e o real, por exemplo, usando essas duas moedas, mas não são somente essas, com muito dólar entrando no Brasil, o real, ele se valoriza nesse sentido. Então, é uma valorização fictícia, estimulada pelo mecanismo da taxa de juros.
né? Pois nós temos taxas de juros muito maiores que outros países, atrai esse recurso de outros países, e assim você tem uma massa de recursos entrando no Brasil, buscando valorização, e a taxa de juros alimenta isso. E também, por outro lado, desloca dinheiro do orçamento público para pagar os juros da dívida, que agora fica mais alto, e consome renda das famílias que estão endividadas e também das empresas para essa ciranda financeira. Não é? Então, ao fim e ao cabo, é uma valorização do real nefasta. Não é? Mas devemos destacar, e eu termino por aqui para não avançar demasiado, que é justamente o efeito anti-inflacionário que tem a valorização do real. Né? Porque nós somos, infelizmente, cada vez mais uma economia que se associa, digamos assim, àquela figura do queijo suíço, o queijo que está cheio de buraco. Então, a estrutura produtiva brasileira está cheia de falhas. Não é? Nós fomos desmontando o sistema produtivo e hoje somos muito dependentes de importações. Não é? O exemplo mais claro é justamente o complexo de saúde. 95% dos insumos que se utilizam, não é? de componentes de vacina, de equipamentos médicos, de remédios e assim por diante, tudo isso vem do exterior. Então, a gente não está tendo dipirona nos hospitais, né? Por causa disso. É injetável. Exato. Então, isso deriva do fato que nós somos dependentes do exterior. Então, qualquer elevação, no caso desses preços fora do Brasil, repercute internamente. A mesma coisa, quando havia a desvalorização da nossa moeda, ela ficava precisando mais reais para comprar o mesmo dólar, não é? Ficava mais caro importar. Agora, o que está acontecendo é que com essa valorização do real, se transforma, por outro lado, mais fácil importar, mais barato, digamos assim. Mas o incrível de tudo isso é que toda vez que houve desvalorização do real, quase que imediatamente os preços dos remédios, o pãozinho na padaria subiram. Sobe. O pãozinho vem do trigo. Agora que está vendo o contrário, a gente não percebe a queda do preço do pãozinho, dos remédios. É estranho, né? Só ajuda para... Deixa eu só te cortar um pouquinho. Eu só vou aproveitar esse gancho, já que você falou. Eu quero muito discutir com você quando você diz que a gente voltou à escala da década de 30 nesse processo de desindustrialização. Uma das saídas, a gente tem a perspectiva da eleição do Lula. Uma das saídas seria esse complexo da saúde, a industrialização passar por aí. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sofreu muito, por exemplo, com os insumos da vacina, né? Porque a gente teve um desmantelamento tão grande desse poder público. Então, às vezes, a Coronavac que estava sendo produzida aqui não conseguia atender porque não estava chegando os insumos da China. Então, um dos caminhos da reindustrialização nossa pode ser a área da saúde, porque a gente tem isso, você acabou de falar, 95% do que a gente precisa, a gente tem que importar. Sim, eu até começaria dizendo que acredito que esta terceira década do século XXI, os anos 2020, né, possivelmente terão uma trajetória diferente da década passada, né, a década dos anos 2010. Nós tivemos uma primeira metade daquela década relativamente boa para o Brasil, né? Entre 2010 e 2014, o Brasil conseguia crescer do ponto de vista da atividade econômica, tinha praticamente o pleno emprego da força de trabalho, havia escassez de mão de obra qualificada, por exemplo, não é? Nós tínhamos uma inclusão social, uma redução da desigualdade, a democracia se aprofundava no Brasil. Ocorre que a segunda metade para cá, não é, se tornou muito desfavorável. A gente praticamente inverteu os sinais na medida em que passamos a não ter crescimento econômico, a economia não cresce no Brasil, pelo contrário, segue abaixo do que era lá em 2014, por exemplo. Não é? Nós estamos com problemas, estava acompanhando anteriormente o restante do programa, não é? Nós temos problemas com a democracia no Brasil, uma instabilidade, uma incerteza muito grande, não é? Não vivemos mais a inclusão social, estamos vivendo justamente a exclusão social. Então, eu queria dizer o seguinte, esta década, essa terceira década, ela começou ruim, não é isso? Pandemia, o atual governo e assim por diante, mas eu acredito que ela pode terminar muito melhor, tá certo? Pode ser o inverso da década passada. E digo isso com base em dois elementos que me parecem cruciais.
O primeiro, em relação ao que está acontecendo no mundo. O mundo, na verdade, está assistindo uma espécie de deslocamento do centro dinâmico que estava na América, que estava no Ocidente, para o Oriente. Não é? Então, é uma mudança de posição relativa. Há 20 anos atrás, né, quando começava o governo do presidente Lula, não havia alternativa senão a centralidade dos Estados Unidos. Não é? Então, e mesmo assim, nós tivemos uma excelente política externa, o Brasil conseguiu dialogar com outros países, criar uma série de relações no âmbito sul-sul, criar os BRICS e assim por diante. Né? Mas nós tínhamos um peso muito forte dos Estados Unidos, tanto é que eles tiveram um papel inegável no golpe a partir de 2016. Não é? Não vamos também esquecer isso. Mas hoje os Estados Unidos, apesar de serem ainda uma potência muito importante, ela está com uma série de debilitamentos internos e externos, né? Então, essa realidade no campo internacional me faz pensar, inclusive, como foi o Brasil na década de 30, que era também um mundo que assistia ao desmoronamento da Inglaterra como principal economia e a emergência da Alemanha e dos Estados Unidos. E o Brasil se afastou da Inglaterra e conseguiu, na verdade, num diálogo com os alemães e Estados Unidos, estabelecer um outro rumo. Então, eu acho que esse é um elemento importante internacional que o Brasil pode, de fato, tendo um governo decente, não é um presidente que tem uma visão do mundo, que é uma das principais referências, lideranças mundiais, ele pode, na verdade, estabelecer um novo caminho para o Brasil neste ambiente internacional, muito mais favorável, eu diria assim, do que fora há 20 anos atrás. Internamente, não é, nós precisamos, na verdade, construir uma nova maioria política, que perdemos lá em 2016, vamos dizer assim. E esta maioria política me parece que está sendo construída, com dificuldades, evidentemente, não é? Mas nós tínhamos, na verdade, em função do chamado presidencialismo de coalizão, não é? Que se formava a coalizão depois da eleição. Então você tinha que conversar com os deputados, com os senadores, que em geral estavam em partidos que eram oposição ao seu programa, e tinha que fazer um governo dentro dessa realidade para evitar impeachment ou, na verdade, paralisia. O que nós estamos vendo, ao meu modo de ver, é a construção de uma maioria antes das eleições e, portanto, em cima de uma visão do que deve ser feito com o país, uma orientação prévia. Isso é uma experiência nova para nós, especialmente de 85 para cá. Então, eu acredito que nós estamos encaminhando, claro que nada é simples, não é? Mas estamos encaminhando uma maioria política que pode deslanchar um governo de rápidas iniciativas e com grande aceitação na população, que nos encaminharia para isso que você está levantando, que é a reindustrialização nacional. Né? Acredito, sinceramente, que a reindustrialização, né, dado esse contexto novo que nós estamos vivendo, de mudança tecnológica, de cadeias globais de valor, enfim, tem tantos aspectos, não é, que não nos permitiria pensar no papel que teve a industrialização no passado como fortemente empregadora. A reindustrialização abriria empregos, não há dúvida nesse sentido, mas não teria o mesmo efeito por conta de uma série de alterações tecnológicas, de organização do processo produtivo, não é? Mas ela permitiria elevar o valor agregado, o conteúdo tecnológico e, portanto, permitir salários muito maiores, melhores, né? Uma capacidade de ação sindical que nós fomos desvaziando, perdemos aí, temos um dirigente sindical que pode falar melhor para nós sobre isso. Então, retomar o papel do sindicato, fortalecimento dos sindicatos, negociações como tínhamos no passado, mas a questão do emprego, me parece que teremos que resolver com outra questão, que está... Podemos falar mais à frente sobre isso, mas a industrialização, eu diria assim, ela é, a meu modo de ver, pelo menos, a coluna vertebral pela qual se organiza o desenvolvimento. Sim. Eu desconheço, sinceramente, algum país que tenha se desenvolvido sem ter base industrial, ou seja, não vi um país se desenvolver porque tem um agronegócio forte. É importante o agronegócio, não vamos negar, mas ele por si só é insuficiente. Não conheço nenhum país que se desenvolveu a partir do mercado financeiro, tá certo? É preciso, digamos, reconhecer que é necessário recuperar a indústria. E até acho que nós podemos ter parceiros interessantes. A declaração agora da ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, ela chegou a reconhecer que foi uma falha o Brasil ter desmontado a sua indústria, digamos, de fertilizantes. Né? Porque nós temos, na verdade, um agronegócio muito frágil no Brasil. A despeito de sua importância na produção, na comercialização, nas exportações, ele é frágil na medida que nós hoje dependemos muito das grandes empresas que não são brasileiras, que produzem fertilizantes, que produzem sementes, que produzem maquinários.
Então, nós precisamos, eu acredito que seria talvez até um parceiro favorável a um processo de reindustrialização nesse outro complexo que é importante do Brasil, o complexo aí do agropecuário. Então, nós teríamos já, como você bem levantou, o complexo da saúde, tá certo? O complexo de petróleo e gás, que é outro fundamental para o Brasil, né? O complexo do agronegócio, que pode ser também outra alternativa, e penso que nós precisamos, né, assim como o presidente Getúlio Vargas, né, num ato de coragem, quando quase uma parte grande, não é, da elite brasileira era contra a Petrobras, dizia que não tinha petróleo, ele assumiu, matou no peito, tá certo, e levou às últimas consequências a criação da Petrobras. Talvez tenha até sido pressionado ao suicídio por força da coragem que ele teve em criar a Petrobras. Penso que, além de recuperar o papel da Petrobras, inegavelmente, o Brasil precisava criar uma outra espécie de Petrobras que estaria vinculado, eu diria assim, na questão ambiental, né, da tecnologia ambiental, olhando a Amazônia, que é uma potência para o Brasil ser, de fato, ter um passaporte para o desenvolvimento do século XXI. A própria Petrobras nos deu um exemplo concreto de que é possível explorar o fundo do mar, que é muito rico. Nós não utilizamos essas possibilidades. Então, o Brasil tem um potencial gigantesco, não é? Então, constituindo uma maioria que eu espero poder se viabilizar nesse ano 2022 e olhando o mundo do jeito que está, me parece que nós podemos, a partir do ano que vem, caminharmos rapidamente para uma situação muito, mas muito melhor para todos os brasileiros. Que bom. O Teseu quer te fazer uma pergunta, mas antes eu queria pedir para a galera, gente, vocês sabem que essa mídia é uma mídia que depende unicamente, exclusivamente de vocês, né? A gente tem a parceria dos sindicatos, mas a gente precisa ter o financiamento de quem nos acompanha, de quem acha que o nosso trabalho é importante. Hoje aqui o Torturra falou uma coisa sensacional, porque eu sempre falo, gente, tornar-se membro da Fórum custa uma cervejinha por mês. Mas o Torturra lembrou que muita gente pede iFood e paga 8, 10, 15 reais numa única entrega. Para uma empresa como o iFood, que explora a gente, explora o trabalhador que leva a comida e explora o restaurante. O iFood não produz nada, ele só intermedia. Então, assim, eu achei o argumento do Torturra incrível, ele tem toda a razão. E sem a gente ter uma mídia combativa, a gente não muda essa história, né? A gente precisa democratizar esse espaço e, para isso, a gente precisa de financiamento. Então, já queria agradecer o Mário Lobato da Costa, que fez um superchat muito generoso, R$50. Obrigada, Mário. Mário, um grande médico, defensor do SUS. É muito bom te ver por aqui. Teseu, eu vou... Olha, e se você não tiver, gente... Tá bem, a gente sabe, né? Tá final de mês, o Brasil está em crise, eu sei disso. Mas vocês podem ajudar a dar relevância para o canal. Como é que vocês fazem isso? Pega o link, joga nas suas redes, curte o vídeo, porque ele vai circular e vai aparecer, o YouTube vai entender que é relevante. Então, a gente está numa disputa muito séria, especialmente esse ano. O que o Márcio está contando aqui para a gente, o que a gente está discutindo aqui, é de extrema relevância para a gente fazer a disputa do nosso projeto político. Então, é muito importante que chegue a mais pessoas. E vocês fazendo isso, e olha, não tem mais essa de ficar esperando o outro. A gente vai ganhar essa luta todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo comunicação, todo mundo divulgando o que tem que circular. Vocês veem o Bolsonaro e os bolsonaristas ontem, com o Daniel Silveira, a Fórum fez até uma matéria sobre isso, 40% de 500 mil de tweets era dos bolsonaristas bravos. Só 24% eram dos lulistas. A gente precisa mudar esse jogo, né? Claro que a gente não ficou perdendo tempo falar do Daniel Silveira, mas a gente precisa mudar essa relevância. Teseu. Perfeito, Fro. Acho que a gente tem uma missão forte, né, esse ano, sem dúvida, a Batalha da Comunicação. Infelizmente, a gente tem perdido, né, por isso que o Sindipetro NF, enfim, a FUP tem apoiado bastante aí todos os canais de esquerda e, enfim, né, que
debatem de forma democrática. E aí eu aproveito aqui até para pegar um gancho aí um pouco do que o Postman falou, que a gente, primeiro, a importância, a gente teve uma separação muito forte, né, no rompimento do golpe, que foi a financiarização e a preferência pelo capital especulativo em detrimento ali do capital produtivo. E o resultado disso não podia ser diferente, né? A desindustrialização. E aí a gente, quanto petroleiro, quanto trabalhadores do setor de óleo e gás, eu tenho clareza não só pela missão que foi a Lava Jato, que um dos grandes alicerces ali da Operação Lava Jato era realmente acabar com a indústria brasileira, acabar com a indústria naval, acabar com a indústria de óleo e gás, mas também a própria... eu acho que a missão de colocar toda a energia do Brasil para o capital especulativo, para a Bolsa de Valores, para, enfim, né, dar preferência, né? E aí o Postman faz uma observação muito grande, né? A gente vê um esvaziamento dos sindicatos, aí naturalmente algumas categorias, né? Naturalmente os bancários continuam categorias fortes, petroleiros, professores, servidores públicos, mas se você for ver outros sindicatos metalúrgicos continuam fortes. Eu até estive conversando com o Moisés, presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC, nos últimos dias. Ele falou da redução mesmo da categoria, né? A gente vê fechamento de fábricas, né? Até está tendo greve na Toyota também, lutando para que a Toyota se mantenha uma empresa gerando emprego e, enfim, forte no Brasil. E a gente vive essa dura realidade, né? Então, acho que uma das grandes missões vai ser a gente voltar, não só a Petrobras, e aí, Postman, você entende muito mais de economia do que qualquer um de nós, mas, assim, eu acho que a própria Petrobras, ela tem, assim, ela vinha num caminho de se transformar numa grande empresa de energia. Então, vinha investindo em energia eólica, em termoelétrica, todas as termoelétricas da Petrobras, à época do governo do PT, elas foram colocadas para ser não só a diesel ou a gás, mas funcionaria a diesel e a gás. Então, teve uma mudança de tecnologia e foi bem de investimento nesse sentido. A própria biodiesel que foi investido no Brasil. Então, tudo isso, até a própria transição energética que a gente passa, ela também depende do fomento da indústria, né? Da indústria, enfim, né? Agora, a gente vê o fortalecimento que está acontecendo da indústria fotovoltaica, né, no Brasil. Então, está ficando mais acessível isso, mas ainda de forma tímida e muito voltada para o capital privado, enfim, né? Um incentivo, assim, que é tímido ainda. Então, eu aproveito aqui para deixar uma pergunta, assim, eu acho que uma das grandes missões, nossa primeira grande missão é eleger o presidente Lula, sem dúvida, né? Uma bancada forte, conseguir fazer boas alianças nos estados e, enfim, né? Elegendo senadores, deputados do nosso campo, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter projeto, né? Um projeto de desenvolvimento da indústria de volta. Eu tenho clareza, a gente tem participado da setorial de gás e energia do Partido dos Trabalhadores, né? Nós da FUP, o Zé Maria, que é ex-coordenador da FUP, é aqui do Sindipetro NF, ele hoje coordena o setorial de energia do PT a nível nacional. Então, a gente tem tentado trabalhar dentro desse projeto, mas ele vai muito além do setor de óleo e gás, né? E eu acho que era bom comentar um pouco, assim, o que é que você vê sobre quais são os outros alicerces, né? A gente acaba ficando, naturalmente, especialistas na nossa área, mas nas outras áreas a gente acaba também até não estudando tanto. Mas eu acho que é bom a gente falar sobre isso, né? Quais são os outros setores de indústria que seriam fundamentais aí para que a gente voltasse a ter uma industrialização forte no Brasil. Bom, perfeitamente. Eu também gostaria, aproveitar teu questionamento instigante, de considerar que, na verdade, o Brasil não tem um problema econômico. Eu sou economista, é claro, mas não quero aí desmerecer o tema da economia, mas quero ressaltar que o problema do Brasil é político, né? Não é econômico, propriamente dito. Por que estou dizendo isso? Porque nós temos, por exemplo, cerca de 7 trilhões de reais aplicados em títulos públicos, aguardando valorização financeira que custa muito para o orçamento público brasileiro.
Portanto, nós temos capital disponível, que está hoje depositado em bancos e poderiam perfeitamente estar sendo materializados, não é, em atividade econômica, que gerasse emprego, renda e, obviamente, lucro também, mas um lucro operacional, lucro na produção. Não apenas nós temos capital disponível, capital interno, ou seja, o Brasil não precisa de dinheiro externo, nós temos dinheiro interno. Não é? Ao mesmo tempo, o Brasil, na verdade, é um país em construção. Nós não somos um país completo, né? Sabemos perfeitamente que há um déficit habitacional. Basta percorrer o centro das cidades brasileiras, sobretudo as grandes cidades, as nossas capitais, para perceber, infelizmente, a quantidade de moradores de rua no nosso país. É óbvio que temos espaço, apartamentos e casas que não estão sendo ocupadas, mas há um déficit de habitação. Também sabemos, até por conta da própria pandemia, que explicitou isso muito mais, que embora parte dos brasileiros tenha uma casa, mas ela não é um espaço de vivência, é quase um dormitório, que a pessoa passa algumas horas, faz a sua higiene, alimentação, dorme alguma coisa, mas não tem condições de passar o dia todo, porque, na verdade, se trata de cômodos muito pequenos e com muitas pessoas torna-se difícil a sociabilidade numa habitação que a gente imaginaria ser adequada necessariamente. Isso fez com que uma parte dos brasileiros não pudessem cumprir o isolamento, não tinha condições de todo mundo permanecer no mesmo local. Então, isso tudo para dizer que é um país que está em construção. Né? O problema da nossa infraestrutura, os portos, as nossas rodovias, ferrovias, o transporte de massa dentro das cidades, enfim, não nos faltam problemas, que são bons problemas do ponto de vista do crescimento econômico. Não é? Sem falar, evidentemente, que somos um país que aproveita muito pouco as terras férteis. Segundo a Embrapa e a NASA, o Brasil não chega a ter 10% das terras férteis sendo atualmente trabalhadas em termos de lavoura e pecuária, né? Enquanto que países como a China, a Índia chegam a quase 20% total de suas terras, na Europa supera os 50%, ou seja, nós temos terra para produzir. E é estranhíssimo, não é, que brasileiros estão sendo expulsos da terra para ir para cidades onde a geração do emprego é muito mais cara. Né? Experiência acompanhando agora a situação mais recente da China, né, revela, inclusive, que há um movimento de volta para o campo na China. Em 2020, 10 milhões de chineses voltaram para o campo. Mas como? Por que voltaram? Voltaram porque há um processo de urbanização do campo. Tem asfalto, tem estrada, tem internet, tem conexão, e que, obviamente, o modo de vida é melhor em locais que não são as aglomerações que nós vivemos, especialmente aqui no Brasil. Né? Então, nós temos capital próprio, tá certo? Temos um país em construção, terras pouco utilizadas, e nós temos mão de obra qualificada, gente que tem qualidade, que pode estar a serviço desse trabalho e produção. Tirarmos essa pecha trágica, não é, de sermos um país que hoje desloca seus cérebros, não é, para o exterior. No ano passado, cerca de 60 mil brasileiros foram, na verdade, aprisionados e enviados de volta dos Estados Unidos para o Brasil. Gente de qualidade, brasileiros que se dedicaram, estudaram, que pode ter um papel perfeitamente produtivo no nosso país. Né? Produzir, gerar emprego, gerar tributos. Ou seja, o problema nosso é política, é como nós vamos juntar isso. Como é que vai juntar o capital, como vai juntar com a terra, um projeto de infraestrutura, de expansão, olhando o Brasil dos próximos anos, não é? Com essa mão de obra de qualidade que nós temos no Brasil. Isso não é um problema econômico, isso é um problema político, tá certo? Então, nesse sentido, acho que esse imbróglio político no Brasil dá uma maioria, que me parece uma maioria falsa, não é? Mas é uma maioria construída, e cujo projeto, na verdade, é cancelar o futuro do país. O que nós estamos vendo hoje é um país sem futuro. Ninguém sabe o que vai ser o Brasil daqui a alguns anos, não é? Com as medidas que estão tomadas agora, a gente não sabe, até fica com medo se vai ter eleição, tá certo? Porque, infelizmente, o que está sendo conduzido hoje no país, não é, nos deslocou de uma trajetória que a gente vinha anteriormente percorrendo e me parece bastante adequada. Mas isso tem a ver com o fato do Brasil estar vivendo uma mudança de época. Toda mudança de época, é importante que se diga isso, como fora a década de 1880, quando o Brasil entrou no capitalismo, terminou
com a escravidão, também como na década de 30, quando nós saímos da sociedade agrária e fomos para a sociedade industrial. Esses momentos, como agora, que nós estamos entrando na era digital, inclusive, esses momentos de ruptura do ponto de vista de uma trajetória histórica, não é? Ela, na verdade, abre espaço para que a população, para que os mais pobres, para que as massas organizadas possam construir, digamos assim, a história com as próprias mãos. São oportunidades singulares na história de um país. E justamente por saber que isso é possível, não é, que os donos do país, tá certo, trabalham nessa perspectiva de praticamente inviabilizar o futuro e gerar uma espécie de um país deprimido, né? Um povo triste. Um povo triste não participa da mudança, tá certo? Ele está ali objetivando o dia a dia, a superação dos seus limites diários, materiais. Né? E nós precisamos levar essa boa nova. O país pode dar um salto. A esperança é fundamental, eu diria assim, para construir uma maioria que faça com que o que nós temos hoje fique para trás, tá certo? Fique na nossa memória, apenas para não repetirmos mais. Obrigada, Postman. Antes de passar para o querido Julião, eu queria agradecer nova membra, Daniele Ferraz Batista. Bem-vinda, muito obrigada por nos apoiar. A Maria Edina, o superchat da Maria Edina. Tem uma questão, um comentário do Claudemir Santos, que fez um superchat e dialogando aí com o que o Postman colocou. Se tirar uma raiz quadrada do capitalismo brasileiro, o resultado é Getúlio Vargas, JK e Lula. São os governos trabalhistas, né, com uma característica que tinha um projeto político, um projeto de nação. Aliás, a Ingrid, a Petrobras é fundamental para a reconstrução do país. Parabéns pelo debate. Eu me perdi aqui lendo o superchat, mas a gente está no bicentenário da nossa independência. Hoje é dia de Tiradentes. Essa fala freiriana do Postman, né, que a gente precisa encher de esperança nosso coração. Eu me lembro, Postman, que nos anos 2009, 2010, eu fiz um projeto para a TV Brasil, junto com o Luiz Carlos Azenha. A gente fez uma série de TV chamada Nova África. E eu viajei para alguns países do continente africano. E as pessoas inicialmente olhavam a gente, falando português, achavam que a gente era de Portugal. E não nos tratavam muito bem, claro, né? Foram colonizados, e lá a memória da colonização, a gente foi para vários países de língua portuguesa também, mas quando eles descobriram que nós éramos brasileiros, eles nos tratavam tão bem, tão bem, tão bem. E eles diziam uma coisa que me impressionou muito. Não se falava de Pelé, de Ronaldinho, não. Sabe qual era a figura que estava na boca de todo mundo quando sabia que a gente era brasileiro? Mr. Lula. Então, era uma coisa assim, dava um orgulho muito grande de ser brasileiro. Um orgulho, né? E hoje a gente perdeu um pouco disso. Então, eu acho que é bacana a gente relembrar que nesse processo que a gente vai celebrar, na verdade, contra-argumentar, né, esses 200 anos de independência, da gente, de fato, construir um país soberano para todo mundo. De fato, um país que caibam os povos indígenas, os quilombolas, os trabalhadores e trabalhadoras, o povo negro desse país, toda a comunidade LGBTQIA+, que seja um país que seja bom para as crianças, para os idosos, para todo mundo. Então, assim, esse olhar do Márcio tem que inspirar a gente. A gente precisa recuperar essa esperança. E o Bolsonaro, ele tira isso da gente. A gente vai ficando com tanta raiva que a gente esquece quem nós somos, o que a gente tem para mobilizar. E a gente só quer responder com aquela coisa raivosa dele, né? Então, ignoramos esse sujeito. A Anitta tem toda a razão. Vamos ignorar esse sujeito no sentido de esquece, vamos pensar no futuro. E daí, no futuro, a gente também tem que fazer uma coisa que é não deixar impune todos os crimes que foram cometidos. A gente tem que ir atrás de justiça. Não podemos esquecer de 660 mil mortos. A gente não pode esquecer da barbárie que foi feita nesse país do golpe para cá. Julian, venha para essa roda. Tudo bem.
Boa noite, muito bom estar com vocês. Eu queria já colocar, então, uma pimentinha, pensando no desafio que é construir as propostas para esse novo ciclo, Fro. E aí, queria perguntar ao Márcio como ele enxerga o desafio. Ele já falou um pouco da industrialização, né? Nós chegamos ao menor índice de industrialização, né? A indústria já foi 25% do PIB, hoje acho que é 9% por aí, né? E o maior período de desestruturação do mercado de trabalho, né? A impressão é que a gente voltou aos anos 30, né? E eu acho que isso coloca desafios de uma outra ordem, de outra qualidade. Nós não vamos, 2023 não é 2003. O desmonte dos anos Temer-Bolsonaro me parece que é qualitativamente superior. E, portanto, os desafios também de remontar são muito superiores, né? Eu queria que o Márcio falasse, sobretudo, da questão que ele já tocou da industrialização, mas também da formalização do mercado de trabalho, né? Porque como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma outra CLT? Isso hoje está nas manchetes aí, né, a polêmica. Nós vamos revogar a reforma trabalhista, nós vamos estruturar uma nova consolidação de leis trabalhistas. Como é que nós podemos articular, Márcio, na tua visão, esse novo período, recuperando os direitos trabalhistas nesse cenário de uberização, de desindustrialização, enfim, como é que a gente vai tratar o tema do emprego, né, nesse cenário, e o emprego formal, né? Como é que a gente vai recuperar direitos, previdência, tudo que foi desmontado, e, ao mesmo tempo, o desafio da indústria. Você já deu algumas pistas aí, o complexo da saúde, a questão da Petrobras, mas eu queria que você pudesse falar um pouco, Márcio, porque me parece que a gente está no pior momento desde os anos 30, do ponto de vista do tamanho da desestruturação que foi feita, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho como é que você enxerga esse remontar o país, sobretudo no tema da indústria e do emprego, né? Gerar empregos de qualidade e com direitos, né? A remontagem daquele... A gente fez um ensaio de welfare state, né? Brincando, quase montando aí, e isso foi desmontado de uma maneira que a gente nunca tinha visto, nem nos anos 90, né? E mesmo nos governos Lula, que a gente conseguiu gerar emprego, os empregos também não eram vinculados à indústria, né? Nós não conseguimos, exceção do circuito da cadeia do gás, do petróleo e talvez da indústria naval, né? Nós não conseguimos achar o caminho da industrialização, da reindustrialização. Então, se você pudesse falar um pouco, Márcio, como é que você enxerga essa questão da indústria e do emprego e dos direitos, né? De como a gente pode reformalizar os empregos com qualidade num novo período. Márcio, eu queria me emendar uma questão aí, que, para além disso, como é que a gente faz uma transição justa? Como é que a gente não repete Brumadinho? Como é que a gente não repete Mariana? Né? Como é que agora você colocou a pimenta mesmo. Eu quero. Agora, eu sou filha de baiana, então, porque eu acho que é um desafio, né? A Tereza teve aqui, Tereza Campelo teve aqui, e a gente quer mais, muito mais do que aconteceu nos anos dourados aí do desenvolvimentismo, né? A Tereza coloca uma coisa que é muito importante a gente ter, inclusive no mundo sindical, a qualidade de vida das mulheres negras deste país. Elas voltaram para um patamar, né, vergonhoso. Porque foram as mais prejudicadas e ainda não conseguiram voltar para o mercado de trabalho. Você vê catador de latinha dizendo que não está conseguindo fazer nem faxina. Então, assim, como é que a gente consegue recuperar direitos, recuperar a seguridade social e fazer uma transição justa? Porque como é que a gente desenvolve? Porque vem isso, né? Vem as vales da vida, e a gente está vendo já vários movimentos aí que, quando a gente vai ver o resultado para o trabalhador, ele não é benéfico nem para o restante, nem para os territórios. Então, quais são os nossos desafios, né, em termos de projeto político de desenvolvimento que não seja... enfim, que a gente saia desse patamar, inclusive do que a gente teve em relação a 2003, 2015. Bom, obviamente a complementação à questão tornaram ainda mais instigante
Bem, eu começaria dizendo o seguinte, quer dizer, os governos que nós tivemos a partir de 85 foram, de certa maneira, reflexo do acordo que se estabeleceu para a transição da ditadura para a democracia, né? Foi um acordo feito em que os derrotados é que passaram a governar o país. Vamos lembrar que a emenda Dante de Oliveira foi, digamos, a principal bandeira que mobilizou, não é, a oposição ao regime militar. Mas a emenda Dante Oliveira foi derrotada, ela não passou no Congresso. E só se viabilizou a transição da ditadura para a democracia dentro do colégio eleitoral, cuja maioria era de votos articulados, vinculados à Arena, e depois se converteu no PDS, né? E pela força que não teve apoio em todo o PDS, de Paulo Maluf, candidato do PDS, não é? Ele não teve o apoio da maioria do seu partido, gerou, na verdade, uma cisão, digamos, no movimento, na base política da ditadura, e que se constituiu no PFL, né? PFL de Antônio Carlos Magalhães, José Sarney, Aureliano Chaves, Marco Maciel, entre outros, que se juntaram ao PMDB, não é? Criando, na verdade, o ciclo político da nova república. Essa transição, do jeito que ela foi feita, porque foi o acordo possível, digamos assim, pois eu não tenho dúvida, se houvesse a vitória da emenda Dante Oliveira, nós teríamos tido eleição presidencial. E, obviamente, o país poderia ter tido um caminho muito diferente do que teve, tá certo? Porque seria uma outra maioria política construída com o povo. E o que nós tivemos ali em 85 foi uma maioria que se constituiu em torno do colégio eleitoral. Tanto assim que a ideia de mudar o Brasil, que estava lá, escrita, por exemplo, num documento de 1982, chamado Esperança e Mudança, um documento que está na internet, vale a pena, para os interessados, lá vão ver que estava ali claro que para sair da ditadura e ir para a democracia é necessário fazer um conjunto de reformas, agrária, bancária, educacional, fundiária, partidária, eleitoral. Nenhuma dessas reformas foram feitas de 85 para cá. Tá certo? Não foram feitas, não é porque os presidentes, quem governou o país, não desejasse fazer. Não fez porque não teve maioria, não tinha maioria, e ninguém queria seguir o exemplo do João Goulart, que iniciou um movimento de reformas no início dos anos 60, chamadas reformas de base, sem ter maioria. Não é? Dizia que reforma agrária na lei ou na marra. Tá certo? Isso gerou o quê? Uma reação que terminou dando, de alguma forma, no golpe, dado o quadro político que nós temos no país. Né? Então, desculpe aqui estar abusando do tempo, mas para dizer o seguinte, eu vejo, na verdade, este ano 2022 como talvez a segunda oportunidade de construir um ciclo político de novo tipo no Brasil. Tá certo? Porque a maioria que se vier a constituir, ela pode, como também não pode, evidentemente, abrir as reformas que o Brasil precisa fazer. Tá certo? Então, nesse sentido, a minha leitura, digamos assim, é numa expectativa de que a gente possa colocar inteligência na identificação do desmonte que está sendo feito no Brasil. Né? Eu vou falar assim, do que vocês levantaram da indústria, mas vou falar de uma área que é a área a qual eu estou vinculado, que são das universidades. A universidade tem sido muito atacada, falta de recurso, etc. Mas a estrutura universitária que nós temos é uma estrutura anacrônica, superada. Tá certo? A estrutura universitária foi constituída no final dos anos 60 e início dos anos 70. São divisões internas na universidade que não a permite ser, na verdade, a universidade que nós precisamos no século XXI. Por exemplo, a China constituiu o seu GPS, tá certo? O GPS tem os Estados Unidos, né? Tem a Europa está construindo, a China e o Japão. Nós não temos, ou seja, se der qualquer conflito e o nosso adversário, o inimigo, for os Estados Unidos, eles simplesmente nos desligam do satélite e acabou a internet no Brasil. Tá certo? Nós não temos porque não temos condições, não temos porque o nosso sistema acadêmico, universitário, de ensino e pesquisa, não é? Poderia responder isso de uma forma mais adequada se estivesse operado, eu imagino, numa estrutura diferente que nós temos. A CAPES, CNPq foram desmontados. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós vamos reconstituir a CAPES e o CNPq no modelo antigo,
de 30 anos atrás, vamos fazer uma coisa nova, tá certo? Então, a ideia de reconstrução, eu entendo a palavra, mas não me parece adequada, porque a reconstrução é quando você está morando numa casa, vem uma ventania, destelhou, desmoronou uma parte, mas você reconstrói em cima da mesma estrutura. E a estrutura que nós temos, me parece, está superada, tá certo? Isso vale para qualquer área, de maneira geral. A indústria brasileira que nós temos também foi uma estrutura que ficou para trás, tá certo? Até os anos 80, o Brasil, por exemplo, produzia computadores. Não é? Nós produzíamos centrais telefônicas de última geração para aquela época. O Brasil estava, em termos de igualdade, a Telebrás, em igualdade com a Microsoft, tá certo? Mas isso foi desmontado. Então, mas não dá para querer remontar a estrutura dos anos 80, precisa montar uma coisa nova nesse sentido. Então tem que botar inteligência, tá certo? Em que áreas a indústria brasileira pode, na verdade, responder? Me parece difícil querer montar uma estrutura diversificada, articulada, integrada, como foi a indústria brasileira nos anos 70 e 80. Não temos nem burguesia para isso. Mas há determinados setores, sim. Mencionamos alguns, pode haver outros. Por exemplo, não é? A gente olha o espaço. Hoje, um dos setores mais dinâmicos da economia capitalista é a economia do espaço sideral. Tá certo? Nós estamos aqui utilizando uma plataforma, tá certo? Que ela só funciona porque ela está no espaço através dos satélites. Os satélites hoje são chaves para dimensionar toda a chamada economia de dados, a datificação, porque tudo está virando dado. Os nossos dados individuais, das empresas e assim por diante. Isso só opera porque nós temos uma tecnologia, nós temos não, né? Os Estados Unidos, agora a China, a Rússia, um pouco da Europa, uma tecnologia para operar no espaço. E o que nós estamos vendo, uma série de investimentos feitos privadamente nos Estados Unidos, com apoio público, mas também, sobretudo na China, não é de explorar a Lua. Porque há uma série de minérios na Lua, o hélio 3, bom, enfim, tem todo um espaço novo. O Brasil tem a principal área de lançamento de satélites do mundo. Lamentavelmente foi deslocado para o cinema dos americanos, mas nós podemos rever isso tudo, ou seja, nós temos futuro novo a pensar sobre isso. Bom, encerrado tem a questão do trabalho, do emprego. Veja, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, foi criado para algo que praticamente não existia no Brasil, que era o emprego assalariado. Segundo o IBGE, em 1940, de cada 10 trabalhadores, apenas um, tá certo, era empregado assalariado. A massa ocupados estavam no campo, né? E a CLT foi bloqueada para o campo, não é? Ali, a Contra-Revolução de 32 impediu que qualquer coisa pudesse ser feita no campo, porque tivemos uma guerra civil em São Paulo, não vai poder mexer no campo, não pode levar modernização, não pode ter alteração na estrutura fundiária, não pode levar direitos, não pode ter sindicato no campo e assim por diante. Então, o que foi feito em 43, não é, foi uma consolidação de mais de 15 mil leis que havia, em cerca de 900 e poucos artigos, olhando o trabalhador da cidade, que era minoria, quase não existia. Só que o país, não é, se desenvolveu pelo lado urbano industrial e a CLT, que era por uma minoria, foi se tornando cada vez mais incorporadora de mais trabalhadores. Ou seja, nós fomos proletarizando os trabalhadores do campo em proletários urbanos e cada vez mais assegurados desse direito que é a carteira de trabalho, a CLT, certo? Que é basicamente uma visão de trabalho material, de trabalho feito fora de casa, do trabalho na indústria, do trabalho no escritório, no hospital e assim por diante. Bom, mas nós estamos numa outra era que não é industrial, é digital, tá certo? A própria mudança, a pandemia acelerou, digamos, atividades pelo uso da internet, plataforma, não sei o que mais, você pode trabalhar em vários lugares, não somente num local determinado, né? O trabalho em casa cresceu. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos diante de um mundo do trabalho que não mais separa o trabalho feito em casa do trabalho feito fora de casa. E isso me parece um saldo muito interessante, especialmente pelo fato de que as mulheres ficaram excluídas, marginalizadas do mundo do trabalho da era industrial. Porque o trabalho reconhecido, se é que dá para dizer assim, reconhecido, mas com direitos, ter acesso a sindicato, por exemplo, ter acesso a aposentadoria, era possível, ainda só é possível, para quem trabalha fora de casa, num local determinado. Agora, quem ficou em casa lavando o prato, né, cuidando de criança, de idosos, deficientes, não teve reconhecimento, não tem pertencimento, identidade, não pode se aposentar lavando louça em casa. Agora, para quem lava a louça em casa, não tem direito. Mas se você for lavar a louça no restaurante ou supermercado, tem tudo que é direito.
Então, isso é uma visão, me parece, da época passada, que ela existe, vai continuar existindo, mas nós estamos diante de uma outra dinâmica. Então, nesse sentido que eu tenho defendido, por exemplo, uma CLT digital, tá certo? Algo que nos conecte com isso, que é uma disputa do sentido do que está em curso, o sentido da mudança, o sentido do futuro. Então, não, me parece difícil querer regular as relações de trabalho, né, desse novo mundo com ferramentas do mundo passado, que são importantes para o mundo passado, mas não respondem ao mundo presente. E, por fim, não é? Se nós quisermos ter emprego decente, de fato, é preciso nós nos reposicionarmos na divisão internacional do trabalho. Hoje, tá certo? O mundo se divide em países que produzem e exportam bens e serviços digitais e países que importam, tá certo? Bens e serviços digitais. As principais empresas ranqueadas não são mais petroleiras, não são automobilísticas, elas seguem importantes, não vamos negar, mas são cada vez mais empresas de dados, tá certo? É o sistema GAFAM que se fala, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, né? Então, nós precisamos reconhecer isso. A nossa posição no Brasil é uma posição muito perversa, porque nós somos um país consumidor, nós quase não produzimos, tá certo? E é uma coisa estranha, porque para a gente poder consumir, importar os bens e serviços digitais, nós precisamos pagar isto através das exportações do agronegócio. Então, é estranho, tá certo? Porque se não tiver o agronegócio exportando, não teremos o acesso através da importação. Precisa mudar isso. Mas muda como? É uma questão econômica? Não, não é. É política. É como construir a maioria política que permita isso. Desculpe a resposta longa, mas as perguntas... Imagina, o Brasil Inteligente aqui disse riqueza de conteúdo. Parabéns ao canal. O Brasil precisa disso. Tem canal por aí que aposta na ignorância do povo, falam mais em Bolsonaro do que no próprio Lula. Aqui a gente mal falou do Lula, a gente está falando do Lula numa perspectiva, né, de que a gente programática, né? As propostas. Né? Passar esse pesadelo, mas o que a gente está discutindo aqui, gente, é projeto político. E é muito legal a gente ter um economista que sabe que economia é um meio, não é um fim. São as decisões políticas, né, que vão fazer com que esse país vá para frente ou não. E aí tem uma disputa. O Teseu está se coçando, o Teseu, você quer falar agora? Porque eu tenho uma pergunta, mas vai para o Teseu, depois eu faço. Não é porque até ouvindo, né, assim, a gente até conversou, eu não lembro se foi com o Requião, Fro, que a gente conversou aqui, aí em total consonância, né, naquele dia que estava Zé Maria, Castelano também, e o Postman até falou da questão dos fertilizantes, e é o mais puro exemplo de que não é uma questão econômica, é uma questão política. A gente tem uma fábrica de fertilizantes da Petrobras fechada no Paraná, onde os trabalhadores foram demitidos depois de uma greve de mais de 20 dias a nível nacional, que nós fizemos em 2020, e mesmo assim a Petrobras no mês seguinte fechou essa fábrica, e nós temos uma fábrica que eles estão vendendo a preço de banana no Mato Grosso do Sul, inclusive nas terras da Simone Tebet. Ela doou as terras à época para a Petrobras, para poder, enfim, construir uma fábrica de fertilizante. Nós estamos com quase 90% dessa fábrica pronta, e desde 2015 as obras estão paradas, porque começou Lava Jato, mandou bloquear a empresa, aquela confusão toda, e hoje por uma decisão política. Então, isso é a mais pura verdade, né? Assim, a Petrobras, eu acho que é tanto em consonância com aquilo que eu falei naquela primeira fala, como que tudo que o Postman falou agora na fala dele, que a gente tem dinheiro, e muito dinheiro. A Petrobras lucrou 106 bilhões ano passado, vendendo ativo, mantendo esse absurdo que é essa política de preço, de paridade de importação do combustível, onde a gente tem um preço absurdo para a população, e o povo paga caro por isso, inclusive sem poder comprar o botijão de gás, a gasolina, e voltando a andar de bicicleta, e estão tendo que se virar lá. Quem andava, às vezes, 10 quilômetros de carro para ir para o trabalho e voltar, hoje está de bicicleta, porque não tem mais opção de ir de carro. Então, assim como o gás, né, que a gente tem visto o que está acontecendo. Então, realmente são decisões políticas, era mais para corroborar com o que o Postman falou e dar exemplos práticos disso, né? Eu acho que é importante até para as pessoas entenderem o que é isso. A gente hoje tem uma dependência clara dos fertilizantes da Rússia, em contrapartida a gente tem
uma fábrica de fertilizantes pronta da Petrobras, pronta para funcionar, e que está fechada por uma questão política, e uma outra quase pronta, e ela, com 2 bilhões de reais, ela terminaria as obras, mas ela prefere repassar esse dinheiro para acionista da Bolsa de Valores. E foi o que ela fez, passou mais de 100 bilhões de reais, que foi uma boa parcela, uma boa fatia dos 106 bilhões de reais de lucro que a Petrobras teve ano passado. Então é isso, são decisões políticas realmente que balizam para onde a economia vai. Lembrando que aliás, o Castellani deu uma aula incrível para a gente aquele dia, né? Porque ele explicou o que eram os nitrogenados e o de fósforo. E ele tem um outro argumento, na época da pandemia também, eu não esqueço disso, a gente poderia ter feito uma pequena reforma na Fafem, e ela poderia produzir nitrogênio, oxigênio para os hospitais, né? E havia todo o entorno ali no Paraná das empresas que invasam, né, o oxigênio. E a gente teve população de Manaus morrendo, né? Se não fosse a ajuda da Venezuela, a coisa seria ainda mais grave, e a Fafem fechada. Quer dizer, é inacreditável, são decisões Isso, para mim, é o exemplo da necropolítica. Mas eu queria, Postman, voltar aqui para nós... Só pegar o gancho rapidinho, porque vocês falaram de fertilizantes, eu sou de Uberaba, e lá existia a Fosfértil, que era uma empresa estatal de fertilizantes, né, que foi já privatizada já naquela leva do Collor, né? Então, eu só queria pegar esse gancho nessa linha de aprofundar o problema da reindustrialização, né? O investimento, como a gente vai fazer isso do ponto de vista macroeconômico? Investimento estatal, porque a nossa burguesia não se mostra muito disposta a sair do mercado financeiro, né? Eu queria que o Márcio pudesse explorar um pouco o problema do financiamento desse novo ciclo. Não só as políticas sociais, mas, sobretudo, como vamos fazer estatais, vamos fazer parcerias, o BNDES, de onde vai vir esse dinheiro, nós vamos expandir a base monetária, como os nossos colegas da MMT defendem. Como é que você enxerga esse problema do financiamento e do papel do Estado, justamente nesse novo ciclo de industrialização, nesses setores que você apontou, né? Só para a gente tentar desenhar aqui um pouco como fazer, né? De onde vem o dinheiro, quem paga, o Estado faz o quê, a burguesia entra com alguma coisa, capital internacional, a Petrobras, o BNDES. Era nessa linha, Juliana, que eu ia provocar um pouquinho mais, porque eu quero saber, Postman, como é que está o programa de governo, como é que está sendo construído esse programa de governo, porque a gente tem ainda outros desafios. Você teve todo o desmantelamento do BNDES, mas teve uma outra questão, né, gente? O Banco Central ficou independente. Agora você tem um presidente que é eleito não conjuntamente com o presidente da República. É o neto do Roberto Campos. Hã? É o neto do Roberto Campos, quem diria? Ironia da história. Já tinha autonomia, agora tem independência. Quer dizer, e como é que faz? Nosso parceiro vai ser a China? E como é que vai ser a China, né? As parcerias com a China? Porque, assim, soberania tem aí... A China está com um poder danado, né? Muito possivelmente pós-guerra, a Rússia, a Ucrânia... a gente veja uma mudança mais drástica, que o Postman estava falando no início da fala dele, mas que relações que a gente vai ter e como vai ter. Pronto, Postman, eu sempre emendo só questões breves e superficiais. Está fechado, Postman, seu microfone. O tema do padrão de financiamento obviamente que é chave, não é? Porque o investimento, não estamos falando de um país que tem capacidade ociosa, embora isso exista, não é? Que pode ser retomado a partir de uma demanda existente. Não é?
ao mesmo tempo, é preciso considerar que para que cada 1 ponto percentual que a economia venha a crescer, o PIB aumente 1 ponto percentual, ele impacta quase 3 vezes mais nas importações. Ou seja, qualquer tipo de expansão econômica, ela reverte, na verdade, vazamento de renda interna para o exterior. Esse foi um problema que a presidenta Dilma tentou enfrentar no início da década passada, né? Porque, é óbvio, um programa de transferência de renda, que é absolutamente necessário, não é? Mas ele estimula o consumo, o que é importante, mas as pessoas vão ao supermercado, vão fazer as suas compras de produtos que nós já não produzimos inteiramente no país. Então, isso aumenta nossas importações. Aumentando as importações, depende mais das exportações de produtos primários. E a exportação dos produtos primários faz uma série de exigências, impacto ambiental, como sabemos, não é isso? Uma bancada ruralista de grande porte, que praticamente o setor não paga impostos, né? Nós estamos lembrando a Lei Candir, de 1996, né, que isenta o agronegócio de pagar impostos, mesmo tendo lucros exorbitantes em períodos de alta dos preços, etc. Ou seja, nós temos um circuito que é bastante complexo de ser interrompido, mas ele me parece que é necessário se nós quisermos superar, não é, o quadro ao qual nós estamos vivendo. Então, inicialmente, eu diria assim, nós temos reservas internacionais que poderiam bancar por algum tempo esse aumento das importações para estimular, digamos, o consumo interno. Né? Mas isso não é sustentável se o país não reconstituir, digamos assim, uma parte do seu sistema produtivo, de indústrias chaves para a produção. Eu vejo, sinceramente, a questão da indústria no Brasil como uma questão de segurança nacional, para usar essa palavra, mais do que a vinculação com o emprego, porque embora seja positivo para o emprego, mas o efeito é relativamente menor para um país que tem 70 milhões de pessoas sobrando. Vamos deixar bem claro, é uma massa abundante de força de trabalho que está cada vez mais vinculada, digamos assim, ao chamado sistema jagunço, né? O novo sistema jagunço que está governando o país, que são o crime organizado, né? O fanatismo religioso, o banditismo social. Bom, então, é preciso, evidentemente, reconsiderar, não é, que o Brasil precisa reconstituir parte da sua estrutura produtiva, mas também tem que olhar para o futuro. Né? Agora, tudo isso pressupõe, como o próprio Júlio levantou, como você financia isso. Não é? Eu diria assim, não imagino que só que o Estado terá capacidade para isso. Né? A começar pelo fato que nós estamos vivendo governos de 2016 que elevaram muito o gasto público no Brasil. Nós tivemos o gasto público, União, estados e municípios, equivale a mais de 40% do PIB. A despeito de dizer que é neoliberalismo, etc. e tal, mas é um governo que aumentou a carga tributária. No ano passado, nós tivemos a maior carga tributária da história do país, por exemplo, não é isso? E que, de certa forma, tem comprometido recursos orçamentários em atividades que talvez não sejam essenciais, mas um lucro como a Petrobras vem tendo, não é, que alimenta os acionistas, por exemplo, e não viabiliza. O papel de uma empresa estatal, pelo menos eu penso assim, não é de gerar lucro, pode até gerar, mas não é esse o objetivo. O objetivo de gerar lucro é da empresa privada. A empresa estatal deve ter outro objetivo nacional, como vinha tendo a Petrobras, a questão do emprego, a tecnologia, não é? Ela tem, em tese, teria esta repercussão. Então, nós precisamos dar uma olhada melhor no que são as empresas estatais, não é? O Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, não é? Embora um discurso muito neoliberal, sobretudo depois que ele virou político, mas ele foi o ministro que mais estatizou no Brasil. Foi o período que mais se criou empresas estatais, foi quando ele era ministro. Então, as contradições da vida, não é? Mas como vamos financiar? Então, acho que isso é importante. Em primeiro lugar, o Estado, o governo, não é? Esse acordo político, essa maioria política que estamos falando, precisa deixar bem claro o seguinte: não haverá recessão nos próximos 4 anos. Porque a recessão inibe qualquer tomada de investimento para o capitalista, não é? É um risco enorme ele decidir tirar o dinheiro do sistema financeiro e trocar esse dinheiro, esse recurso, em tijolo, em obra
em contratação de pessoas, é muito melhor deixar o dinheiro no sistema financeiro. A preferência pela liquidez é muito grande de parte de quem tem dinheiro. Se nós tivéssemos dinheiro, nós também estávamos com o dinheiro lá no sistema financeiro. Vamos deixar bem claro isso. Agora, para que possa haver esse deslocamento desse circuito financeiro para a produção, os que são donos desse dinheiro precisam saber o seguinte: não vai haver recessão, tá certo? Então, eu não vou perder porque eu tomo uma decisão de tirar o dinheiro, tá certo? Levo 1, 2 anos para construir uma fábrica. Daqui a 2 anos o país está em recessão, eu vou vender para quem? Eu perdi o dinheiro, tá certo? Então, isso precisa ter, não pode ter recessão, não haverá recessão, haverá crescimento. Além disso, tá certo? Haverá insumos, não dizer baratos, mas razoáveis, a energia elétrica, tá certo? Não, isso precisa ser assegurado politicamente. Precisa ter confiança nesse sentido. Olha, não vai, porque uma vez perdida a confiança, não é? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, essa é uma questão muito importante. Precisamos ter um governo sério, tá certo? Gente muito competente e de confiança na parte econômica, me parece. Né? Eu sempre não me preocupo muito com o nome das pessoas e mais com o que vão fazer. Independente do nome, é o que vão fazer. Não é? Então, isso precisa, a meu modo de ver, tem que estar claro. Também é necessário que o Estado, tá certo, adiante setores que ele quer, na verdade, investir, porque ele chama investimento de outros. Né? Por exemplo, nos governos do PT, quando houve a descentralização nas universidades, se criou universidades no interior, campi, em diferentes cidades do interior, não é? Então, você tem uma faculdade, vão ter professores com salários maiores, no deslocamento de estudantes, funcionários, isso cria demanda, abrem-se restaurantes, por exemplo, se constrói prédios para poder... Então, você puxa o setor privado nesse sentido, né? Mas a chave fundamental, me parece, é as condições pelas quais o Brasil poderia deslocar essa massa de recursos que está no sistema financeiro para o setor produtivo, certo? Isso pode ser feito, evidentemente, com taxa de juros menores. Mas o governo anterior colocou a taxa de juros num patamar menor desses últimos tempos. Mas isso não deslocou o investimento, porque faltou, me parece, tá certo, um horizonte de médio e longo prazo em que o governo diz para onde ele quer levar. Por isso que o planejamento é fundamental. Olha, nós queremos, sei lá, fazer tais e tais coisas. Vocês vão conosco? Senão, a gente vai tentar trazer o capital estrangeiro. Ou sei lá o quê, ou vão ser com os chineses. Isso tem táticas para poder fazer isso, não é? Mas é claro que nós somos um país de economia híbrida, não é? Tem o Estado, mas tem o setor privado, tem setores que não são capitalistas, ou seja, nós precisamos reconhecer esse hibridismo do país e acreditar que o Estado é central, mas ele não é suficiente, ele vai precisar do setor privado. E isso significa dizer que as oportunidades que o Brasil pode oferecer seriam justamente muito mais lucrativas do ponto de vista produtivo do que aquele que ele tem atualmente no sistema financeiro. Espero que você tenha razão, porque eu olho para essa nossa burguesia e para a nossa história, Postman, e eu não consigo ver saltos de desenvolvimento que não tenha que não seja um projeto, primeiro trabalhista, né, desenvolvimentista, no caso aí a tríade que um dos nossos camaradas aqui da comunidade falou, Getúlio, Juscelino e Lula, né, e Dilma, né, nesse bloco, porque o que eu vejo é esses empresários, a Dilma dizendo que ela que foi um pouco surpresa para ela, que nossos empresários não produziam, estavam no sistema financeiro, eu fiquei um pouco chocada com isso, porque o que nossos empresários fazem, né? Eles adoram uma privatização. Olha, todo o investimento que nós fizemos nos aeroportos, na época de COP e Olimpíada. Tipo, teve um aeroporto aí no Nordeste que custou, sei lá, na casa de 6 milhões, alguma coisa assim, ou bi, não me lembro mais. Foi vendido por 2 agora e o Bolsonaro celebra. Então, eu fico aqui pensando qual ânimo que a gente faz com que esses donos da Fiesp achem que é mais importante produzir do que especular, sabe? Porque a gente vai ter força política para derrubar a emenda constitucional 95? Porque ela é a galinha dos ovos de ouro, né? Para esses especuladores.
Porque tem uma coisa de achar que Estado é dona de casa, né? Dona de casa não tem casa da moeda, dona de casa não tem o poder de gerar, não tem BNDES, Banco Central e companhia. Então, essa ideia de que Estado não pode gastar, por outro lado, olha os títulos da dívida pública, é a galinha de ovo de ouro, de ovos de ouro dessa galera. Entendeu? Você começou o programa explicando para a gente por que a moeda está valorizada, por isso que os caras estão vindo aqui especular. Lidamos como? Eu quero ter essa esperança. Quero mesmo. Quero sair daqui mais esperançada do que o último programa que a gente estava naquela ladeira abaixo do auge da pandemia e tudo mais. Eu vou deixar você falar daqui a pouquinho. Eu queria só que o Teseu, que precisa sair, a gente também já está finalizando, mas eu quero que o Postman, se ele aceitar essa minha provocação. Teseu acabou de passar por um congresso e a gente queria ouvir um pouquinho, Teseu, como é que foi lá? O que os petroleiros do Norte Fluminense... A gente teve nosso congresso, inclusive semana passada estava programado para participar também aqui do programa, né? Com Coimbra, que a gente sempre faz aquela avaliação das pesquisas eleitorais, mas infelizmente não consegui, né? A gente fez um congresso, Fro, Postman e Julian, que a gente chamou de Abrasileirar a Petrobras para reconstruir o Brasil. Então, naturalmente, a gente tem o nosso combustível é dolarizado e a nossa Petrobras é dolarizada, e o nosso país é dolarizado e nosso governo é dolarizado. Eles defendem mais os interesses externos do que os internos, né? De patriotas só tem a bravata, porque o resto é tudo conversa fiada. E a gente fez um congresso nesse sentido e a gente vai para uma das definições do nosso congresso aqui do nosso Fluminense, que nós vamos levar também do Congresso Nacional nosso da FUP, né? Da nossa federação, é exatamente o congresso no sentido de a gente eleger prioridades para esse ano. Naturalmente, temos algumas pautas importantes corporativas, e dentre essas pautas está a retomada da Petrobras como uma empresa forte, indutora da economia, mas a gente também definiu como bandeira de luta para esse ano dos petroleiros, e aí por unanimidade, por todos os delegados que estavam participando do nosso congresso, a eleição do presidente Lula. A gente tem 2 pré-candidatos aqui no Sindipetro NF, que um é o Zé Maria Rangel, que é pré-candidato a deputado federal. A gente tem o Alessandro Trindade, que é pré-candidato a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Apesar de eu ser cearense, eu moro no Rio, né? Moro aqui em Campos, na cidade no norte do estado do Rio. E a gente, naturalmente, tem uma necessidade, a gente tem uma baixa participação de dirigentes sindicais, de trabalhadores no Congresso Nacional, nas câmaras de deputados, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas. Então, saiu uma diretriz nacional dos petroleiros para tentar fazer candidaturas de trabalhadores e apoiar candidaturas de trabalhadores nos estados. Então, os grandes eixos do nosso Congresso foram esses, e, sem dúvida, a gente vai ter esse ano aí desafiador. Já tem sido tempos sombrios, mas esse ano é o ano da gente esperançar. Então, eu acho que a gente pensou em colocar isso no nosso tema de congresso, mas, naturalmente, são tantas necessidades que a gente passa, que a gente foi numa Brasileirar Petrobras para reconstruir o Brasil. Eu saio sempre aprendendo mais aqui da nossa live, né, de quinta-feira. Hoje é dia simbólico também, né, da luta contra o colonialismo do Brasil, né, que, assim como se lutou isso no passado e Tiradentes morreu por isso, a gente hoje luta também de novo para acabar com esse colonialismo do Brasil, que infelizmente voltou a acontecer. Então, por independência, por mais Brasil para os brasileiros e não para os estrangeiros, a gente tem que vestir a nossa farda e continuar nessa luta. Agradeço demais a Fro, que sempre está à frente desse programa, o Postman, o Julian, que eu não conhecia, é um prazer conhecê-lo, comecei a seguir no Viva a FUP! E estamos aqui, firme na luta, para a gente voltar essa Petrobras para o povo, com combustível mais barato, mais justo, e sem dúvida para o povo e não para meia dúzia de acionistas que fica parado só ganhando dinheiro à custa do nosso trabalho. Um beijo, Fro, um abraço, Postman, Julian. A gente está junto aí. Beijo, Teseu. Petroleiro, quando faz luta corporativa, faz luta pela soberania.
É bom isso. É bom pensar, né? Uma categoria que a defesa dos seus interesses, né, dos seus direitos, tem a ver com a defesa dos interesses nacionais. Então, isso é bem interessante. Teseu, querido, um beijo grande para você. Vou fechar aqui com o Postman e o Julian. Julian, vou deixar você falar um pouquinho e o Postman encerra para nós, porque ele está esperançado. Eu acho bom ver o Postman assim. O Postman é o nosso otimista de vontade, muito mais do que pessimista da razão. Não, eu só queria agradecer o convite, Fro, prazer rever, meu querido professor, e eu acho que esse debate do programa, eu acho que é central, porque nós estamos sob bombardeio, né? Como o Lula é favorito, há um estica e puxa aí para saber o que é, o que não é, notinha plantada do jornal, né? Quem é ministro, quem não é ministro, se revoga, se não revoga. Então, me parece que, embora o plano A da burguesia seja Bolsonaro, que eu não acredito em terceira via, nem em Dória, o plano A é o Bolsonaro. Mas há um setor que já está se reposicionando. Eu queria, talvez, terminar com essa provocação, para influenciar o futuro governo, né? E talvez, inclusive, amarrar, né? Então, sem entrar na polêmica do que é a pessoa física do Geraldo Alckmin, mas me parece que há também um risco de um governo que começa um pouco amarrado, né? Eu tenho brincado que a Carta aos Brasileiros 2022, de certa forma, agora é o vice, né? Então, assim, será que nós vamos conseguir fazer uma campanha que acumule forças? Eu estou muito esperançado também. Mas eu acho que essa campanha tem que ser mais ideológica, mais vermelha, mais mobilizada, para a gente poder chegar lá com mais força e fazer o tal dos 100 dias, né? É um clássico, até o Biden ressuscitou ali, não deu muito certo, mas aquela ideia do pacotão dos 100 dias, né? Que é essa tradição rooseveltiana, sei lá o quê, eu acho que nós temos que chegar chegando, né? Então, deixar um beijo, agradecer e estamos juntos aí. Lula presidente, pelo Brasil feliz de novo. Ô, Juliana, eu estou aqui lembrando do encontro com as centrais, né? Do Lula com as centrais. Você viu o Alckmin? Você já tinha visto o Rouco, Alckmin? né? Camarada Alckmin. Gente, o que era aquilo? Eu, de verdade, verdadeira, eu acho que a costura com o Alckmin e era para ser um pouco, né, para conversar com esse interior paulista, tal, mas um Alckmin mais moderado. Agora, o cara se aproxima do Lula, já Começa a virar palanqueiro. É muito engraçado. Postman, meu querido, eu queria que você fechasse assim, como é que está esse debate no PT, Postman? Como é que já está, como é que está se costurando este programa nessa perspectiva? Porque é óbvio que esse debate internamente ocorre com muita consistência, mas quando é que a gente vai ver o programa para a gente, inclusive, ficar tranquilo com o Alckmin? Falando, não, ó, aqui o programa de governo é esse aqui, ó. Não tem neoliberalismo aqui, não. Me parece que há uma novidade. Eu parto do pressuposto que a eleição de 2014 praticamente esgotou o ciclo político da nova república quando você tem um candidato derrotado que não aceita as eleições. O pacto de 85 e que levou à Constituição e depois às eleições presidenciais diretas, estabeleceu, na verdade, que durante o período eleitoral os candidatos se manifestem, dentro das regras, mas enfim, se manifestem, todavia, encerrada a eleição, os votos determinam, não é, os próximos mandatos sem questionamentos. Havia sido muito grave o que ocorreu em 82 no Rio de Janeiro, né, com a eleição do Brizola, com a Proconsulta e assim por diante. Então, esse me parece que foi um acordo-chave pelo qual foi rompido em 2014. Nós tivemos depois mais 3 eleições municipais de 2016, a eleição presidencial de 2018 e novamente a eleição municipal de 2020. Acho que de 2016 falei presidencial, não, era municipal, as 2 municipais. E nessas 3 eleições, né, os partidos que participaram do golpe venceram as eleições. Uhum.
Então, essa eleição é chave, porque eu tenho dúvida, não é? Se de fato houver uma derrota do Bolsonaro, enfim, dos partidos que estiveram junto com ele ou anteriormente, se eles aceitarão a derrota. Eu tenho dúvida, tá certo? Porque o pacto foi rompido em 2014 e o que nós estamos vendo de lá para cá, digamos assim, é uma espécie de um ciclo político muito assentado no que foi a experiência da política no Brasil pré-1930, não é? Que, na República Velha, né, a base da política era assentada no mandonismo, no clientelismo e no colonialismo. Essas características, a meu modo de ver, estão muito presentes no atual governo e já vinham antes com o governo Temer, não é? O mandonismo, ele pode ser percebido na qualidade daqueles que ocupam os cargos públicos, pelo menos aqueles de livre provimento, ou seja, que são funções, não é, de assessores, mesmo ministro, etc. Você vai vendo que muitas vezes não são pessoas qualificadas, não é certo? Pessoas que teriam gabarito para ocupar isso, mesmo tendo ideologia diferente, isso não é um problema, mas foge um pouco à regra, não é, da burocracia tradicional, né? Então, eles estão lá para fazer o que foi mandado fazer, né? O ministro da Educação faz aquilo que é mandado de uma determinada igreja. Então, isso é o mandonismo, né? Ao mesmo tempo, o clientelismo, né? Nós tivemos, por exemplo, tinha um programa consagrado, poderia ser modificado, não vejo problema, o Bolsa Família, mas ele foi desfeito e se transformou num outro programa que tem prazo de duração, até dezembro deste ano. Isso é clientelismo. Sim. Não é? Então, as clientelas sendo formadas, não se faz política para a cidadania, de forma republicana, para os brasileiros. Profundamente eleitoreiro, né? Isso, clientelas, é assim que funcionava pré-30. E depois nós temos os coronéis, os novos coronéis, que a gente nem sabe direito, que são as pessoas que estão por trás do orçamento secreto, das emendas impositivas, tá certo? Então, esse é o ciclo que está se estruturando no Brasil. Bom, para falar assim a respeito de uma questão programática, eu diria o seguinte, e eu gosto muito desse exemplo, que é o exemplo que vem do Getúlio Vargas, na eleição de 1950, tá certo? O Getúlio tinha sido sucedido por uma espécie de governo neoliberal que foi o Vargas, o Dutra, desculpe, abrir a economia, bom, enfim, algo que era contrário ao que ele imaginava, digamos assim, como presidente. Ele havia sido, por 15 anos, presidente do país, e fez muitas coisas interessantes, a CLT, empresas estatais, o planejamento, criou o Estado Moderno, o DASP, etc. Não é? Mas na campanha dele, ele não falou, de maneira geral, do que ele havia feito de bom. Eu criei o salário mínimo, nada disso, porque ao falar do passado, tá certo? Ele trazia a oposição que ele tinha. E como havia feito coisas boas, também fez coisas ruins, mandou prender, bom, tá certo? Então, ele não falava do passado, porque ao falar do passado, você traz a tua oposição do passado, tá certo? Ele quase não fazia crítica ao Dutra, apesar de ter sido um governo quase diferente do dele. O discurso dele era para frente. O discurso dele era para jovens, tá certo? Olha, eu não quero ser presidente para mudar ministro de nome, eu quero ser presidente para mudar o país. E eu quero fazer isso, aquilo, aquele outro. Ele na verdade, dialogava para o futuro, porque o futuro permite convergências novas. Se nós tivermos falado do passado, porque nós éramos bons no passado, porque nós somos bons, a gente vai fazer melhor, isso eu tenho dúvida se a juventude sabe o que é isso, tá certo? E então, tudo bem, vocês fizeram isso, mas também fizeram aquilo, lembra? Aquilo. A gente vai, na verdade, polarizando sobre o passado, nós temos, na verdade, polarizar com o futuro. O governo atual não tem projeto de futuro, nós queremos fazer isso e aquilo. É uma imagem nova. Por isso que eu não me agrada muito, tá vendo? A ideia de programa como no passado, com detalhamento. Nós temos que ter ideias que, de certa maneira, nos articule com a visão de futuro do país. Então, penso que essa é um pouco... No passado, a gente disse assim, nós vamos reunir aqui as pessoas mais inteligentes do Brasil e vamos fazer um programa excelente, etc. Então, nós temos o melhor programa, o melhor candidato, logo seremos eleitos. É que, na verdade, a eleição não é mais racional, tá certo? A eleição, vários aspectos tomam conta na hora de decisão do voto, não é? E eu acredito que, nesse sentido, estamos diante de uma população que forma opinião não é pela diversidade, é por aqueles que elas acreditam que falem aquilo que elas pensam. É uma sociedade diferente.
né? E olhando um pouco a eleição de outros países, a própria eleição do Biden, né, o programa do Biden tinha 5 ou 6 pontos e ponto final. Né? Então, nós precisamos ganhar essa eleição, tá certo? Mas ganhar não é suficiente, porque a gente pode ter uma vitória política, melhor dizendo, uma vitória eleitoral e uma derrota política. Você ganha, mas não. E aí você assume e não consegue fazer. Olhamos a América Latina, tá certo? No Peru nós ganhamos, e aí? Não consegue governar. Nós ganhamos na Argentina, está muito difícil na Argentina, não é? Coitado do companheiro Boric, ganhou recentemente e já está com uma forte oposição, né? Parece que perdeu, inclusive, apoio. Então, nós precisamos reconhecer isso, que a gente precisa ter uma base muito importante nesse sentido. Mas a base, ela precisa estar vinculada, eu acho, com o tema do futuro. Porque se a gente não falar sobre o futuro, não esperançar isso que o Julian utilizou e o Teres também falou, essa palavra é chave, a gente precisa motivar as pessoas em torno de algo concreto. Não é? Então, o passado ele é importante para dizer o seguinte, a gente sabe fazer, mas ele não é suficiente, me parece, para dizer, não é, e agregar formas e estímulos que nos motivem a sair na rua mesmo para enfrentar o que nós temos hoje como governo. Bom, é isso. Muito bem. Então, com perspectiva de futuro, a gente está terminando esse dia de feriado. Julian, querido, Postman, querido, muitíssimo obrigada. Semana que vem, galera, a gente vai ter o Guga Noblar aqui. Vamos falar na primeira parte do programa de comunicação. Vamos fazer um debate aí, né, de como é que a gente está nesse processo, nesse ano eleitoral. E vamos falar do 1º de maio, porque será dia 28 de abril, e na sequência a gente vai ter o 1º de maio, uma data muito importante para um programa que tem como foco, né, falar da classe trabalhadora, do mundo do trabalho, das pautas que nos interessam. Postman, querido, você vai ser convidado mais vezes para vir para cá, viu? A gente te quer aqui muitas vezes. Eu te agradeço muito, muito mesmo, Julian também, e a todos que nos acompanharam até esse momento. E bom feriado amanhã para vocês, né? Porque tem uma emendinha aí, descansem, porque o jogo é bruto e a gente precisa reconstruir esse país com a perspectiva de futuro, como diz o Postman. Beijo grande! Abraço. Beijo, abraço.